E aí, jovens, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta para a terceira parte da resenha desse livro aqui, o Reminiscências de um Especulador Financeiro. Como os outros dois vídeos ficaram um pouquinho longos, eu resolvi dividir em três partes, então agora a gente vai dar continuidade do capítulo 14 em diante. Se você não viu as outras duas partes, volta lá, assiste a parte 1 e a parte 2 e depois você vem aqui e conclui, beleza? Então eu estou passando aqui um panorama geral de cada um dos 20 e poucos capítulos aqui desse livro, se eu não me engano são 20 capítulos. E é isso, beleza? Tem vários ensinamentos interessantes aqui para a gente coletar desse livro, ok? Então vamos continuar aqui, a gente está no capítulo 14. Então, nesse capítulo, o Jesse Livermore ele decide fazer uma grande operação comprada sem confirmação da tendência, né? Então, pô, a gente viu ele cometendo esse erro antes, né, cara? Várias vezes ele cometeu esse tipo de erro de entrar antes da hora, de entrar quando a tendência não confirmou, esse tipo de coisa que a gente sempre fala nos dias atuais e que ele lá, 100 anos atrás, ele já cometia os mesmos erros que a galera comete hoje, né? Então o mercado me dizia que eu estava errado, eu sabia disso e mesmo assim eu fiquei. Então ele perdeu dinheiro de novo. Esse cara ele quebrou várias vezes, ele ficou rico várias vezes, pegou dinheiro emprestado, fez um monte de coisa, operou com o dinheiro dos outros, enfim, tem uma série de ensinamentos de coisas que a gente não deve fazer. E agora que eu me lembrei que eu não mostrei a cara dele, né? A cara do Jesse, esse carinha aqui, ó. Olha como é que ele tava com a roupa de antigamente mesmo, né? Chapeuzinho aí, parece chapeuzinho que os nossos avós usavam, né? Então, quando o mercado começa a cair, ele não sai da posição, ele segue teimoso, convencido de que logo se recuperaria. Quantas vezes você já fez isso, né, meu parceiro? Eu tenho certeza que você que está assistindo aí já fez isso, eu também já fiz. Normal, né? A gente comete esse tipo de erro mesmo. É normal, mas não é aceitável, né? É o tipo de erro que você deve evitar ao máximo, né? Então, a queda machuca o ego. Ele perdeu uma fortuna, né? Nessa altura do campeonato, né? A gente está no capítulo 14, já, a gente está indo para o terço final da história, então, tipo, ele já quebrou e já ficou rico várias vezes, pelo menos umas 4 vezes, né? Se não me falha a memória. Então, mais do que o dinheiro, ele perde a confiança em si mesmo, por ter agido contra tudo que ele sabia que era o certo, né? Então ele fez tudo que ele mesmo dizia para não fazer, né? E o mais marcante, ele admite que sabia que estava errado desde o começo, mas mesmo assim ele queria, né, tipo, operar na base do ego, digamos assim, né? Então é um lembrete eterno de que a inteligência sem disciplina é perigosa. A gente já falou disso, né? Pessoas que se acham muito inteligentes e não são disciplinadas são as primeiras a quebrar, né? Então o mercado ele premia realmente a paciência e a disciplina, e não necessariamente o conhecimento técnico, né? E aí depois dessa porrada que o mercado deu nele, né, ele resolveu segurar a onda um tempo. Ele esperou, não entrou em operação não entrou em nenhuma operação por várias semanas, né, e resolveu agir com um pouquinho mais de cautela ali e tal, que é o que todo mundo deveria fazer, né? Depois de um grande loss, a gente tem que segurar a onda um pouco para não piorar a situação, né? A pior perda não é a financeira, é quando você ignora a sua própria convicção. Então você sabe que você está errado e mesmo assim você comete aquele erro, né? Que você sabe que você está cometendo. Então é melhor sair com uma pequena perda e voltar outro dia, né? O primeiro stop é sempre o mais barato, né? Teimosia é o veneno silencioso do especulador. Saber que está errado e não agir é autossabotagem pura. A gente se autossabota o tempo todo no mercado. É um exercício de disciplina e confiança constante, né? Esse capítulo é um dos mais intensos emocionalmente porque ele mostra que mesmo com experiência e técnica, o ego pode ser o seu principal inimigo. A vitória no mercado é mais psicológica do que analítica, né? Então eu já repeti isso aqui nesses 3 vídeos várias e várias e várias vezes e a gente vive falando isso, né? Operar bem quer dizer, entender de análise técnica é diferente de saber operar bem, né? Sempre falo isso. Não adianta nada você saber tudo se você não sabe aplicar aquele conhecimento que você tem, né? Beleza? Então, agora a gente está indo para o capítulo 15, né? O Jesse Livermore ele começou a acompanhar discretamente uma ação que um amigo dele falou, né? O amigo dele tinha uma tese de que haviam movimentações incomuns nos bastidores de uma determinada empresa lá e que era uma possível tentativa de corner, né? Quando tem alguém pressionando a alta dos preços ali, né? Então o Jesse Livermore começa a acompanhar discretamente essa ação e ele começa a ver padrões irregulares ali no fluxo, né? Porque ele operava baseado no que ele via na fita, né? Então era como se fosse uma leitura de fluxo da época,
né? Ao longo de vários dias, ele viu que a ação estava sendo absorvida sem muito alarde, né? O que sugere que alguém estava se posicionando, alguém grande estava se posicionando. Então tinha um player grande comprando toda vez que a ação chegava num determinado nível de preço, tinha algum player muito grande comprando bastante. E você consegue ver isso no fluxo baseado no volume de ordens que está entrando e no preço, né? Tem um padrão, ele começa a ver um padrão ali. Como o mercado era muito rudimentar naquela época, era muito menos frenético do que nos dias de hoje, talvez era até mais fácil de enxergar isso do que hoje em dia, né? Mas hoje em dia as pessoas já conseguem ver isso, né? Então naquela época provavelmente era até mais fácil de ver esse tipo de coisa, né? Então sem fazer alarde ele entra comprando, porque ele viu que tinha um player ali absorvendo, só comprando toda vez que o mercado chegava numa determinada posição. Então é como se ele estivesse vendo isso aqui, ó. Ele está vendo que tem alguém comprando aqui e o mercado ainda não confirmou a tendência, né? Então ele começou a ver pelo fluxo aqui que tinha gente comprando, ele foi comprando também. Foi só acumulando, só acumulando, só acumulando. O segredo era comprar sem chamar atenção, né? Porque como o mercado era muito menor naquela época, né, a facilidade que ele tinha de movimentar preço era muito grande, a liquidez era muito menor, né? Então ele tinha que comprar sem chamar atenção. Ele devia comprar de pouquinho em pouquinho, né? Como um pescador jogando milho para atrair o peixe grande. Então ele estava sempre comprando ali aos poucos, certo? Então de forma súbita a ação dessa empresa, né, que era a United Copper, né, dispara violentamente, subindo dezenas de pontos em poucos dias, né? Copper é cobre, né? Então deve ser alguma coisa relacionada a isso. O Jesse Livermore, eu vou até pesquisar aqui. O que é essa United Copper? Qual empresa foi a United Copper? Vamos perguntar para o nosso querido estagiário ChatGPT. Essa empresa aqui, ó. United Copper Company Incorporated. Olha, ele trouxe até imagens, cara, que legal, né? Isso aqui devia ser uma ação da época, né? Será que isso aqui era uma ação? Ó, Stock Certificate, ó, tá vendo? Era uma ação da época. Eu bati o olho aqui, eu imaginei que seria uma ação, porque parece uma nota de dinheiro, né? Mas um pouco diferente. Então, as ações daquela época, elas eram assim, né? Então, olha só que interessante. Essa aqui é a empresa, né, da United Copper. Foi uma empresa de mineração. Imaginei que era uma empresa de mineração de cobre, né? Que copper é cobre. Nos Estados Unidos, na década de... fundada em 1902, né? A United Copper Company nunca se recuperou do escândalo e tal, enfim. Pausa o vídeo aí e lê se você quiser, se tiver interesse. Beleza? Então, é basicamente isso. Então, a ação disparou, é basicamente aquilo que eu mostrei aqui na imagem, né? Ó, ele foi comprando porque ele viu o fluxo comprador aqui, tinha algum grande player absorvendo posição nessa região antes do mercado subir, e aí depois subiu violentamente, aí ele ficou rico. De novo, mais uma vez o Jesse Livermore ganhou muito dinheiro. Então ele lucra uma verdadeira fortuna. Ele percebe mais uma vez que as maiores oportunidades estão fora do radar da maioria, né? Então, lições chaves do capítulo 15. As melhores oportunidades nem sempre estão nos papéis quentes, ou seja, naqueles papéis que está todo mundo comprando, né? Isso aqui era uma ação mais largada, né? Ninguém estava olhando para ela, mas tinha algum player comprando pesado, né? E ele viu isso no fluxo. O mercado sempre dá pistas, mas é preciso paciência para anotar as sutilezas. Compras discretas e inteligentes valem mais do que operações barulhentas, né? O bom especulador não segue o rebanho, ele caça onde ninguém olha. E a ação do preço é soberana. Mais uma vez ele falando do price action aqui, na ação do preço. Mesmo em papéis obscuros, o comportamento não mente, né? Então você tem que comprar aquilo que o mercado está te dizendo, está te mostrando, né? No caso, ele estava vendo no fluxo ali, né? Que tinha algum player absorvendo várias posições. Eu vou subir um pouquinho desse microfone aqui, ó. Tô com receio do áudio tá ruim. Mas ele começou a perceber esse padrão, né? Que tinha um player grande absorvendo ali, comprou antes de todo mundo e a ação explodiu, beleza? No capítulo 16 ele fala da ideia de testar o mercado. O que seria isso, né? É você entrar pequeno e esperar o mercado te confirmar um movimento, né? A gente sempre fala isso, eu faço isso o tempo todo, eu faço isso na sala ao vivo, quando eu ensino nas aulas das mentorias, dos cursos, etc. Sempre falo desse tipo de técnica, né? Que é você entrar pequeno, esperar o mercado te confirmar e aí você entra maior. Isso ajuda não só a sua parte emocional, né? Porque você fica mais tranquilo de saber que você está entrando cedo, mas está entrando menor, né?
E também te garante um preço de entrada melhor, né? Porque você está entrando, teoricamente, antes do mercado confirmar. Então, você entra quando você tem alguma convicção, mas você talvez ainda não tenha uma 100% de certeza. Você entra com uma parte da posição, depois você entra com o resto. É o que ele chama de testar o mercado, né? Em vez de entrar com tudo de uma vez, ele passa a fazer operações de teste, né? Em pequenas posições, para ver se o mercado vai seguir naquela direção que ele está querendo. Então, digamos que ele está apostando numa tendência de baixa, né? Aí ele entra vendido ali, com um pedaço da mão, depois ele entra com o restante e ele vai seguindo ali, né? Se o mercado falha ou responde mal, ou seja, faz um falso rompimento, alguma coisa assim, ele sai rapidamente com uma perda mínima, né? Então ele entra com meia mão, se ele for estopado, ele estopa só com meia mão, né? Isso é básico, né? Muita gente deveria fazer isso. Tem gente que não opera assim, né? Mas eu faço bastante esse tipo de coisa. E aí ele colocou lá, né? Não compro uma ação só porque ela tá barata, mas porque o mercado tá me mostrando que ela vai subir. Essa abordagem marca a evolução de sua mentalidade. Não basta ter razão, é preciso que o mercado valide essa razão. Excelente esse ensinamento, né? E aí ele fala também das entradas progressivas, né? Que é você dividir a sua mão em um terço, certo? Você entra com um terço, depois mais um terço, depois mais um terço. Essa técnica protege grande parte das perdas e permite surfar a tendência com mais segurança. Então você entra com parcial, aí o mercado te confirmou que ele vai subir. Você entra com mais um restante e assim vai, né? Então ele só considera uma tendência confiável quando ela passa do teste inicial. Esse cara foi o criador do preço médio, então, né? Aí você compra, espera o mercado cair um pouquinho, compra mais, aí espera ele pivotar para cima, você compra mais um pouco e assim vai, né? Então ele foi o criador do preço médio. Ele acredita que, eu tô falando criador do preço médio, né? Brincadeira, né? Mas um dos primeiros caras, né? Provavelmente, a falar disso, né? Então ele acredita que muitos traders perdem porque tentam adivinhar o topo e fundo sem esperar a confirmação real. O cara entra pesado logo de cara e aí o mercado não confirmou ainda e aí ele se esfola porque ele entrou pesado cedo demais, né? Então lições do capítulo 16. Teste antes de se comprometer, ou seja, faça entradas parciais, porque o mercado ele sempre vai te dar um sinal, né? Ele sempre vai te dar uma confirmação. Quer um exemplo aqui? Vou voltar para a nossa imagem, né? Seria, por exemplo, você entra com meia mão aqui, aí o mercado sobe, corrige, pivota para cima. No que ele pivotar para cima, você entra com o restante. Aí aqui você aceita pagar um pouco mais caro para ter as probabilidades ao seu favor, né? Faz sentido? É melhor você pagar um pouquinho mais caro e ter as probabilidades mais confiáveis ao seu favor, ok? Então nunca opere baseado apenas na sua opinião. Espere o mercado validar. Tá? O bom especulador ele não aposta, ele reage. A melhor proteção contra erro é a entrada gradual com critérios claros. Agora vamos para o capítulo 17 e espero que a bateria do microfone funcione até o final do vídeo, né? Porque eu já tô gravando esses 3 vídeos tudo numa tacada só. Eu não sei quanto tempo a bateria desse microfone vai durar, mas é bom que a gente testa isso hoje, né? Capítulo 17, a gente tá quase no finalzinho, tá? O Jesse Livermore ele começa o capítulo dizendo que em certos momentos simplesmente não tinha nada para fazer, né? Então a gente já falou disso em capítulos anteriores, né? Você sentar e esperar a hora certa de agir, às vezes é melhor do que você estar posicionado. Você não tem que estar o tempo todo comprando ou vendendo, ou estar posicionado, né? Você não tem que ter opinião o tempo todo. Tem momentos que você não tem que ter opinião e tá tudo certo. O mercado vai subir ou vai cair? Não sei. Né? Você não precisa ter opinião o tempo todo. Ele destaca que a neutralidade não é uma fraqueza, é uma posição estratégica. Tem certos momentos de comprar, certos momentos de vender e momentos de ficar quieto. Essa filosofia vai contra o comportamento da maioria dos especuladores, porque a maioria está sempre errada, né? A maioria se sente compelido a agir todos os dias, ou seja, os caras ficam querendo comprar e vender toda hora, quanto que o certo é você esperar o timing correto. Como se o mercado fosse um relógio de ponto, né? Mas ele não é. Né? Então, nesse capítulo 17, ele descreve que mesmo após bons períodos, ele acabava devolvendo parte dos lucros por entrar cedo demais num novo movimento. Quantas vezes a gente já falou disso, né? Ao longo dessa história toda, a gente falou dessa parada de entrar cedo demais na operação pelo menos umas 3 vezes, né? Então, muitas vezes, não existia uma tendência real, mas ele operava mesmo assim por vício de atividade. Isso levava a perder não só dinheiro, mas o equilíbrio emocional. A importância de zerar a mente, né, é você criar períodos intencionais de descanso. Ou seja, depois de algumas semanas operando, independentemente se você está perdendo ou não, você criar alguns momentos ali de tranquilidade em que você vai só olhar para o mercado e não vai fazer nada. Né? Como se fosse uma mini férias.
um período sabático ali. Ele só voltava a operar quando um padrão claro surgia e aí sim ele agia com confiança total. Quantas vezes a gente vê isso, né? Principalmente o cara que é day trader, ele acha que ele tem que ser daily trader, né? Você não precisa operar todo dia, cara. Você tem que, eventualmente, estar talvez olhando o mercado todo dia. Aí eu acho que é importante, né? Porque senão como é que você vai saber se o mercado está dando sinal ou não, né? Você precisa estar, pelo menos, observando. Mas você não precisa ficar clicando toda hora, não precisa ficar abrindo posição toda hora. Você não tem que operar todos os dias, né? Lições do capítulo 17. Saber ficar de fora é uma habilidade de elite. A compulsão por operar leva a erros desnecessários. O mercado não paga quem trabalha mais, ele paga quem acerta mais. Né? Então, você ficar operando demais não vai fazer você ganhar mais dinheiro, né? Por isso que o trade é muito difícil de ser compreendido e absorvido no início, né? Por algumas pessoas. Tem gente que simplesmente não consegue entender que não importa quantas horas você fica na frente da tela, o que importa é o que você faz nessas horas que você fica na frente da tela. Você pode operar 1 hora por dia e ter resultado. Você pode ficar o dia todo operando e não ter resultado nenhum, né? Então, a mente clara é o maior ativo do especulador. Esse capítulo ensina que o especulador profissional não se mede pela quantidade de operações, mas pela qualidade das suas operações. Então é isso, né? Operar demais não necessariamente vai trazer resultados reais. Aí no capítulo 18 ele fala sobre deixar os lucros crescerem, que é justamente você surfar a tendência toda, né? Então acontece que muitos caras, muitos especuladores, eles cortam lucro cedo demais. É o famoso mão de alface, né? É aquele cara que não consegue segurar a operação. Ele compra, o mercado sobe e ele sai antes da hora, né? Então, assim, ele fala sobre aumentar progressivamente a sua posição conforme o mercado segue a favor. Então, de novo, vou usar o nosso exemplo aqui, ó. É você comprar aqui, por exemplo, aí o mercado sobe um pouco, corrige, faz um pivô de alta, aí você vai aumentando posição à medida que o mercado vai subindo. Aí, a partir do momento que você vê que ele ficou exagerado, que ele esticou demais, aí você começa a encerrar suas posições. Isso é extremamente básico, tá? Extremamente básico. O lucro real está na terceira, quarta ou quinta compra, não na primeira. Né? Porque o que ele está falando aqui é que você vai piramidando, né? Você vai aumentando progressivamente a posição à medida que o mercado vai indo na sua direção. Então você compra, sei lá, 2 contratos, aí o mercado sobe, você compra mais 2, o mercado vai subindo, você compra mais 2. E aí, se você tiver desde o início da tendência aqui, né? Como que a última fase da tendência normalmente ela é a mais forte? Se você tiver comprado durante toda essa subida aqui, na hora que ele chegar na fase final e você souber a hora certa de encerrar a posição, cara, aí você vai ganhar muito dinheiro, porque você vai estar mais alavancado, né? Você foi comprando durante toda a subida. E você fica muito menos ansioso, porque você só foi comprando à medida que você já estava no lucro, né? Você não precisou comprar tudo lá atrás, você comprou parcialmente. Então a sua segunda, terceira entrada, ela já foi com o lucro da primeira, né? Isso é muito difícil de fazer na prática, né? Mas é plenamente possível e a gente faz isso às vezes. E a regra de ouro dele é nunca aumentar a posição perdendo. Então ele fazia médio para frente, mas nunca fazia médio para trás, né? Ou seja, se ele comprasse o mercado caísse, aí ele estopa. Ele não vai comprando cada vez que o mercado vai caindo. Ele não vai fazendo o preço que a gente chama de preço médio, né? Que é o preço médio contra. Então ele só fazia o tal do pyramiding, né? Que é você piramidar, que a gente chama de piramidar, que é você ir aumentando posição à medida que o mercado vai ao favor. Exemplo prático, ele descreve uma operação onde ele entra com 1.000 ações, adiciona mais 1.000, a ação vai subindo, ele vai comprando mais 1.000, etc. É o preço médio para frente, né? O risco total é controlado, pois cada entrada tem mais proteção que a anterior com o stop ajustado, ou seja, ele vai subindo o stop dele à medida que ele vai comprando mais, né? Então, a segunda entrada foi com o lucro da primeira, né? Como eu falei, isso é extremamente básico, mas não é tão simples de fazer na prática, porque você precisa entrar na tendência logo no começo e você precisa dar sorte da tendência se prolongar, né? Porque quando você compra aqui, por exemplo, nesse início, você não tem certeza se a tendência vai vir até aqui. Às vezes você tem uma convicção, mas você nunca vai ter certeza, né? Então você precisa dar sorte de entrar cedo demais, abrir posição, abrir as suas segundas entradas, terceiras, quartas, né? No ponto certo e ainda dar sorte do mercado ir até o seu alvo lá em cima, né? Porque também pode acontecer de você entrar atrasado e você piramidar no momento errado também, né? Por exemplo, você compra aqui, mais aqui, 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 aqui. Aí depois você para de comprar, né? Aí você começa a encerrar. Entendeu? Então você tem que acertar a entrada e a saída.
Se você vai comprando eternamente, vai chegar um ponto que você vai ter comprado o topo, né? E aí você vai estar extremamente alavancado aqui. Ó. Se você fez a sua última compra aqui, você ficou extremamente alavancado e o mercado devolveu tudo, né? Então, assim, na prática não é tão simples assim, né? Mas é plenamente possível de fazer isso, com certeza. Então é por isso que ele fala aqui, ó, o pyramiding, né, que é esse médio para frente, ele só deve ser feito em posição vencedora com o mercado confirmando, né? Nunca em posição perdedora. Lições-chave do capítulo 18. A gente está quase no finalzinho. O lucro está em deixar boas operações crescerem, não em multiplicar as operações pequenas. Só aumente sua posição quando estiver ganhando. Nunca faça preço médio na posição perdedora, que isso é risco de ruína. E o pyramiding é poderoso, mas ele só em tendências claras e com gerenciamento de risco rígido. Ou seja, se você faz essa piramidagem, né, você ficar aumentando a mão e o mercado lateraliza, você vai só se ferrar. Porque você vai só piorar o seu preço médio. Né? Então você tem que fazer isso numa tendência. Então você tem que dar sorte de entrar no momento certo, entrar cedo demais. Você tem que abrir novas posições no lugar certo e terminar de comprar antes do mercado chegar no final, né? Porque se sua última compra for lá em cima, enquanto que o mercado está no topo, você vai ter comprado o topo, por exemplo, né? E aí você vai só piorar o seu preço médio. E aí muitas vezes pode acontecer de você estragar uma operação que estava dando certo, né? Então isso aí pode acontecer também. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Beleza? Então antes da gente continuar para o capítulo 19, eu quero que você deixe um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você não for inscrito ainda, deixe um comentário aqui me falando o que você achou e qual vídeo, qual livro você quer que eu traga a história aqui para você, beleza? Então, não se esqueça de deixar um comentário, se inscrever, deixar um like. Vamos para o capítulo 19, tá? O sucesso como inimigo. Depois de um ganho monumental, né, nessa operação que ele piramidou, ele começou a se sentir invencível e mais uma vez ele começou a fazer merda, né? E aí ele foi seguir o seu ego, né? Foi mais seguir o ego do que a disciplina. Nada embriaga tanto quanto estar certo e ter lucros para provar isso. Então ele ficou viciado na invencibilidade dele, né? E aí essa embriaguez revela que é tão ou mais poderosa do que a ignorância do iniciante, né? Duas coisas que tornam o erro ainda mais caro. Aí mais uma vez ele perdeu várias fortunas, né? Ele percebe que o sucesso anterior havia se desconectado da realidade do mercado e da necessidade de vigilância contínua. Recuperação só começa quando ele retoma a disciplina que levou ao topo. Lições-chave do capítulo 19. O sucesso não garante continuidade, pode ser o início da queda. O ego e a disciplina não coexistem bem no trade. Um outro ponto é que a soberba vem logo após a vitória, e não é o passo anterior à ruína, né? E é o passo anterior à ruína, ou seja, a soberba ela vem justamente de você ver que você está acertando demais, né? E é ela que te leva à ruína. Regras que funcionam não devem ser abandonadas, mesmo após longos ganhos. Porque a gente começa a acertar demais, a gente começa a abrir mão de certas regras, né, que a gente mesmo colocou. A gente faz isso o tempo todo. Então você tem que tomar cuidado para que esse tipo de atitude que você pode cometer às vezes, né? Mas esse tipo pode ser que você cometa às vezes, né, esse tipo de erro, mas você não pode deixar que isso te quebre, né? Então ele mostra que o mercado não existe apenas técnica, mas vigilância emocional constante, né? Então o tempo todo aqui no livro, na história dele, a gente vê que a gente estava sempre batendo nessa tecla ali da vigilância emocional, do controle emocional, esse tipo de coisa. Né? Silêncio da responsabilidade. O Jesse Livermore explica que ninguém pode operar por você. Nenhum conselho, dica ou método substitui a decisão pessoal de assumir o risco. O verdadeiro especulador é aquele que pensa com a própria cabeça e vive com as consequências de cada decisão. Você pode ouvir os outros, mas no fim você só aperta o botão de compra e venda. Só você aperta o botão de compra e venda. Né? Então a sabedoria final que a gente deixa no livro, eu não quis dar vários spoilers aqui, né? Eu entrei em alguns detalhes da história, mas eu não fiz tantos spoilers assim, porque eu quero que você leia o livro, tá? Espero que você leia o livro. Como eu falei, eu li esse livro há uns anos atrás. Eu reli algumas partes dele para fazer esse resumo aqui, tá? Mas eu já li ele antes, certo? E eu nunca vou trazer aqui um livro que eu não li, ok? Então, vamos para os ensinamentos finais aqui desse livro, Reminiscências de um Especulador Financeiro.
Ele reforça que o mercado é sempre o mesmo, quem muda somos nós. Eu concordo em partes, né? Eu acho que o mercado muda sim, sem dúvida, né? O comportamento do mercado muda. Ele é maníaco-depressivo, né? O mercado ele muda de comportamento, né? Mas o mercado em si é sempre o mesmo, obviamente, né? A gente opera as nossas crenças. Os preços sobem e caem como sempre fizeram, mas a forma como reagimos depende do nosso controle emocional, né? Então, o que ele está dizendo é que o mercado ele sempre vai ou subir ou cair. E é sempre mais ou menos da mesma forma, né? Mas o que depende o que vai depender do nosso, o que vai influenciar no nosso resultado é a forma com que a gente controla nossas emoções na hora de operar, né? A especulação no fundo é um espelho de quem somos, né? É profundo isso. Então ele encerra dizendo que os especuladores raramente são compreendidos, são vistos como jogadores, arriscados, imprudentes, né? Isso obviamente tem diminuído ao longo dos anos, né? Essa palavra especulador, ele é muito mal vista, né? Mas o especulador é o trader, né? É o cara que compra e vende, não tem nada de errado nisso, né? Não existe nenhum problema em especular, né? Especular é simplesmente você comprar uma coisa achando que ela vai subir, né? Não tem nada de errado nisso. Quando você compra uma casa, um apartamento, esperando que ele vai valorizar para você vender e lucrar na venda, isso é uma especulação, né? Então, essa palavra especulação, ela é meio fantasiosa, assim, né? Tem um certo ar de coisa errada, né? Jogatina e tal. Ele mesmo colocou isso aqui, mas no livro. Mas não é bem assim, né? Especulação é simplesmente você apostar se uma coisa vai subir ou cair, se vai valorizar ou não. Não tem nada de errado nisso. Para ele, o verdadeiro especulador é o observador do mundo, alguém que tenta entender os movimentos humanos por meio dos preços, né? Então, conclusão final do nosso livro aqui, Reminiscências do Especulador Financeiro, é que ele é um grande tratado sobre o comportamento, autocontrole, disciplina e coragem. É a história de um homem que quebrou, venceu, quebrou de novo e entendeu que o maior campo de batalha está entre as suas próprias orelhas, né? Então não tá na cabeça. Então, assim, muito legal a história desse livro, né? Cara, tem vários detalhes aqui, obviamente, que eu não coloquei, né? Então, tem vários diálogos, várias coisas aqui, vários personagens e tudo, né? E eu trouxe aqui no máximo 2 ou 3 slides sobre cada um dos capítulos, né? Então, esse aqui é muito, muito, muito resumido, certo? Mas eu recomendo que você leia esse livro aqui, Reminiscências de um Especulador Financeiro. É um livro legal, é um livro de 100 anos atrás, então, tipo assim, é um passatempo, é um hobby. Eu acho que é legal você ver como que o mercado funcionava naquela época. Acho que tem várias lições aqui que dá pra gente tirar para os dias de hoje. Só que a gente precisa entender que, obviamente, o mercado ele não é isso aqui. Ele não é o que está aqui nesse livro, lógico, né? Isso aqui é a história de um cara, né? De um cara real, né? Essa é uma história real aqui, tanto que mostra empresas reais, esse tipo de coisa. Mas, tanto que aqui tem a capa, né? Aqui tem a história na capa tem a história do Edwin Lefebvre, sei lá como é que pronuncia. Esse é o cara que escreveu o livro, certo? Esse cara aqui. E esse aqui é o Jesse Livermore, né? Então é um cara que realmente existiu, tá? Então é uma história verídica que conta coisas ali da época, então é bem legal pra gente ver como que o mercado funcionava naquela época, mas lembrando que o mercado não é isso aqui necessariamente, né? O mercado é muito mais do que isso, né? E hoje em dia é muito diferente, mas tem várias e várias e várias lições que a gente pode juntar aqui e trazer para os dias atuais, como por exemplo essa coisa de você piramidar a favor da tendência, de você fazer entradas parciais, de você esperar a confirmação do mercado, né? Ele fala aquela coisa de testar o mercado, que é fazer entradas parciais, né? Você compra um pouco, depois o mercado sobe, te confirma a tendência, você entra de novo. A importância de você não ser teimoso, mas também não fazer o que está todo mundo fazendo, né? Então, assim, pô, tem vários, vários, vários ensinamentos aqui. Cada capítulo vai ter pelo menos 1 ou 2 ensinamentos aqui bastante interessantes que a gente consegue aplicar para os dias de hoje. Então é isso. Espero que você tenha gostado desses 3 vídeos. Espero que você tenha assistido os 3, né? Porque se você chegou até aqui, provavelmente você assistiu os outros 2. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo por aí. Eu pretendo trazer novos resumos de outros livros. Tem todos esses aqui, ó. Todos esses aqui eu pretendo trazer algum ensinamento deles, ok? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!